Está no ar o programa Conversa Afiada, o espaço onde os extremos se encontram e as ideias se confrontam. Aqui o debate é direto, ao vivo e sem filtro. À minha direita o verde, à minha esquerda o amarelo e no centro você, o azul e branco. Juntos representamos as cores da nossa bandeira e unidos temos a oportunidade de levar o Brasil, esse gigante por natureza, ao seu destino esplêndido. Muito boa tarde a todos, que bancada bonita, que bancada feliz, os bastidores desse programa aqui me enriquece meu coração às vezes transborda assim, de felicidade. Esse programa, que edição que é hoje, professor? Nosso 72. Programa? Edição 72, e quando eu olho para trás, em pouco tempo, como eu tenho aprendido a escutar. Muitas vezes eu falo aqui de o que dói no ouvido de um é aplauso no ouvido de outro, e esse programa tem trazido um esclarecimento, tem furado a bolha. Quem tem nos assistido está tendo uma percepção um pouco diferente. Tem muitas pessoas que não têm acesso a Instagram, pessoas de idade ou que não têm costume mesmo, a gente coloca alguns materiais aqui e essas pessoas conseguem assistir o programa e ver o que está acontecendo nas mídias. Então, é muito gostoso quando você consegue acrescentar, né? E sempre pautado na fé, o nosso painel aqui, fé, no respeito, no amor. Tem debate, tem confusão, né? Tem discussões, ok, mas sem pessoalizar e sempre buscando essa união. E sempre quando tem um convidado novo, eu falo que nós somos um movimento cultural de união das cores, até para quem está nos assistindo pela primeira vez. E esse painel a gente se expressa através da arte. Eu gosto muito de arte, visito alguns museus. Eu não gasto dinheiro com obra de arte, não, né? Prefiro assim produzir uma obra de arte igual essa, em parceria com o artista Rubem Brito, artista goiano. A gente desenvolveu esse painel que é uma releitura da bandeira brasileira, com todas as regiões representadas, simbolizando esse movimento cultural de cores e vozes, né? Esse movimento de união. Eu não falo que a esquerda é o PT, né? Eu falo que aqui as cores da bandeira não pertencem também apenas a um lado. Somos todos brasileiros e unidos nós vamos chegar longe. Eu acredito muito nessa nação, nesse Brasil, nesse território, nessa imensidão, no potencial que a gente tem se conseguirmos, de certa forma, pautado na virtude, no amor, nos dar as mãos, né? Então esse é o que eu acredito e o que eu tenho transmitido culturalmente. Boa tarde, professor. Boa tarde, Lion. Boa tarde aos meus pares de bancada dessa terça-feira, edição de número 72. Pares de bancada que nós iremos apresentá-los no momento oportuno. Abraçar toda a nossa equipe de produção que estão por trás das câmeras, mas são pessoas profissionais, competentes, que trabalham com carinho, com afinco, com dedicação e com muito profissionalismo. Mas o meu abraço especial vai para o telespectador TV Capital, Canal 32 Goiânia, TV Capital, Canal 41 Anicuns. Hoje, como eu disse, edição 72. E, claro, nessa terça-feira, dia 16 de setembro, é o dia da preservação da camada de ozônio. Camada de ozônio que encontra-se na segunda camada da atmosfera. Primeira é a troposfera, segunda é a estratosfera, então ela está exatamente na estratosfera. E como preservá-la? Evitando o uso do CFC, que é o clorofluorcarboneto, onde nós encontramos no spray, no aerosol, nos conduítes de refrigeradores, na queima de isopores. Então o ideal é que nós tenhamos aí uma mudança quanto a esse aspecto. Quero lamentar a morte do delegado já aposentado Rui Ferraz. Rui Ferraz, que investigou durante boa parte da sua vida profissional o PCC, primeiro comando da capital. E é muito comum quando um delegado atuante, quanto um juiz atuante também, isso vale para o Xandão, quando fizer 74 anos de sair, vai querer ter sempre alguém querendo matá-lo. Isso vale também para o Lula, quando tiver velhinho também, vai ter sempre gente querendo matá-lo. Então, o ideal é que essas pessoas que trabalharam tanto durante a vida, incomodou tanta gente, tivessem segurança. Talvez, se o delegado Rui Ferraz
tivesse tido segurança. Mesmo após a sua aposentadoria, hoje ele estaria vivo entre nós. Quero trazer também uma informação que final de setembro e início de outubro está previsto chuvas aqui no Centro-Oeste. Ou seja, esse ano chega um pouco mais cedo, principalmente o Centro-Oeste, vai experimentar muita chuva e, consequentemente, vai minimizar a temperatura. Ontem, dólar em queda, 5,32, hoje eu não vi, ainda está em torno disso, entre 5,30, ontem teve 5,32. Então é importante que nós trazemos para o nosso telespectador esse tipo de informação para deixar o telespectador bastante informado. Então vem para cá, já está na sua tela, 981512288. Essa aí é a nossa linha afiada desse programa que tem dado o que falar, graças a Deus, pela sua liberdade, pela seu cunho democrático e pelo seu cunho de republicanismo. Falando em cunho democrático, a gente pode, se você quiser participar conosco aqui também, manda mensagem na linha afiada, a gente vai estar falando 9. E também, se quiser às vezes um dia debater, a gente faz uma cariação e talvez você aí possa estar participando aqui conosco, dessa bancada aqui bonita. Todos os dias eu trago uma mensagem de reflexão, é meu tempo de fala, né, professor? Sim. Uma mensagem de reflexão alinhada à fé. E hoje também é Dia Nacional dos Caminhoneiros, professor, Sim. aqui no Brasil. Se os caminhoneiros pararem, o Brasil para. Justamente. Uma das profissões mais importantes do nosso país. São eles que transportam alimentos, remédios, combustíveis, bens de consumo. Praticamente tudo que chega às nossas casas passa pelas mãos de um caminhoneiro. Distante de suas famílias, pelo amor às estradas, e muitas vezes estão em condições ruins, né? Que muitas vezes não estão nas condições necessárias. E fazem isso não apenas por valor financeiro, mas para que outras famílias possam ser abençoadas com o transporte. E nós já vimos o quanto eles são essenciais, como os caminhoneiros são importantes para o desenvolvimento dessa nação, né? Quando os caminhoneiros pararam, o Brasil parou. Sim. E essa é uma profissão arriscada, e muita coragem, resistência. São os verdadeiros heróis do dia a dia. Por isso, a cor de hoje, nós somos o movimento cultural das cores, talvez não é uma cor, mas uma forma de representar a cor de asfalto. O asfalto simboliza estrada, a ligação, ponte que conecta pessoas, cidades, famílias. E como diz a palavra de Deus, eu sempre trago um versículo, fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Cristo é a ponte entre Deus e os homens. E os caminhoneiros, de certa forma, também são pontes. Pontes que ligam distâncias, unem regiões, levam o que se produz aqui, trazem o que se produz lá. E essa a nossa homenagem a esses heróis das estradas que mantêm o Brasil em movimento. Parabéns aí a todos os caminhoneiros, né? Figuras muito importantes da nossa nação. Sem dúvida. Amém? Amém. Beleza, professor. Presença dos nossos convidados. Vamos lá, eu gostaria de agradecer a presença da doutora Estela Mares, que tem uma agenda super apertada, mas ela fez um esforço sobre-humano para estar aqui conosco hoje. Segunda vez que ela está aqui conosco, se não falha a memória. Muito obrigado por atender gentilmente o nosso convite, doutora Estela Mares, vem para cá. Muito obrigada. Obrigada, professor. Realmente, ultimamente eu ando trabalhando muito, mas estamos aqui. Muito obrigada pelo convite. Boa tarde a todos vocês. E é um prazer estar aqui novamente. Ela que é especialista no direito agrário. Abraçar também o vereador por Aparecida de Goiânia, James Vasconcelos, ele que também está no jornalismo da TV e do rádio goiano, bastante atuante lá em Aparecida de Goiânia, bastante próximo das lideranças do PL de Aparecida de Goiânia, de Goiás e do Brasil. Muito obrigado por gentilmente, quem dera, queira Deus, doravante, que todo mundo tivesse essa exatidão e essa prestatividade que ele teve conosco. Eu chamei rapidinho, ele já respondeu, parece que estava online e já deu sim para nós. Muito obrigado e é um prazer tê-lo aqui conosco, vereador James Vasconcelos.
Muito boa tarde você do outro lado, boa tarde, professor Márcio Manuel, você do outro lado da tela, muito obrigado pela audiência, é um prazer estar falando com a audiência aqui do Conversa Afiada, cumprimentar a apresentação do Lion, o Lion tá todo solto aqui já, rapaz, na 72ª, né, edição, parabéns por esse programa, de levar informação diferente, ouvindo os dois lados, isso que é importante, né, tirando todo tipo de agressividade por ideologias, fora disso, né, porque nós estamos vendo o que está acontecendo no Brasil. Cumprimentar a doutora Estela aqui também, é uma honra fazer parte aqui dessa bancada, perto de pessoas notáveis, e também o doutor Valério Luiz, né, no qual, né, uma das referências minhas, o pai dele, né, desde a TBC, do esporte, né, lá os comentários mais ali impactantes, esportivos, né, marcaram o futebol goiano. Rádio Jornal, ali, muito ali na TBC também. A referência do vô dele, Mané de Oliveira, uma referência no futebol goiano, no esporte goiano, foram minhas referências no esporte quando eu era criança. Então, uma honra estar aqui para falar de política, falar o que muda a vida das pessoas. Muito boa tarde. Falando em política, repara aí que hoje aqui não é por coincidência mesmo, né? Como é uma releitura, a gente, né, um programa político, você está do lado aí do Congresso, viu? Olha aí, parece que... Olha lá, tá vendo? Parece ali que tá puxando, ali é o Congresso. Tá, não, agora abriu, a gente tem que chegar um pouquinho mais para lá. A câmera aqui, tá lá, do lado essa aqui, câmera tá do lado aqui, ó. Tá do lado do Congresso. O homem é federal. Será? Quem dera tivesse a oportunidade, claro, que a política ela é como uma nuvem, mas o meu pré-candidato, nós não podemos falar que é o meu federal, não existe isso, mas meu pré-candidato a deputado federal chama Fred Rodrigues e Gustavo Gaia por Senado. Isso que nós vamos lutar até o fim, nessas pré-campanhas iniciais, né? Se o judiciário deixar, né? Que nós estamos vendo um judiciário ainda meio conturbado e não, de fato, utilizando como referência a Constituição Federal. E essa turma do PL aqui, do nosso do partido PL, vem forte, hein? Tem arrastado multidões nas manifestações, né? O pessoal aí está engajado, tem muitos seguidores. Essa última manifestação acho que foi maior do que da última do impeachment da Dilma Rousseff em Goiânia. Quem lembra, todo mundo foi para a Praça do Ratinho ali pedir isso, né? Os caminhoneiros pararam. Então, essa última manifestação... Se você tiver um vídeo rápido aí, a produção, depois eu fiquei... É importante trazer isso, né? Assim, chegou a fechar 85, o pessoal passou ali debaixo da Praça do Ratinho, e sem violência, né? Assim, manifestações muito tranquilas, pacíficas, e é importante, assim, como que as pessoas têm cada vez mais despertados para a política no Brasil, e como o Bolsonaro, eu já até escutei dele, as cadeiras, né, não estarão vazias, nunca ficarão vazias, então escolha bem os seus governantes. Alguém vai ocupar, né? Escolha bem, nunca estão vazias. Alguém vai ocupar, principalmente aqui em Goiânia, que já estão tendo dificuldades com o prefeito atual, com muitas diferenças, pensando que Goiânia é a empresa dele. Então, o poder da escolha é tão importante que vai mudar o destino da cidade de Goiânia e Aparecida. Por exemplo, eu não apoiei o prefeito Leandro Vilela. Mas como que eu não vou concordar quando tem aí quase 6 mil, doutor Valério Luiz, mais de 6 mil comissionados, mamando na teta da prefeitura, o Leandro foi lá e cortou 50%. Pessoas que estavam disponíveis. Que disposição é essa? Que vai lá, ganha esse tipo de recurso para ficar tranquilas. Quem está pagando é o contribuinte. Então são coisas que acontecem que eu aplaudo. Tem dificuldade? Tem. Eu critico o Leandro em muitos aspectos. Mas esse, principalmente, enxugar a máquina pública, ter pegado uma máquina arrebentada, isso, de fato, eu começo ali a enxergar. Já tentei montar uma CEI para entender os 500 milhões que foram herdados de Vilmar Mariano, mas, assim, atitudes como essa de gestores fazem a diferença, por isso que a gente tem que pensar bem quem que a gente vai colocar à frente de uma cidade. Só para jogar uma pá de cal no assunto e você entrar na primeira pauta,
Então, no dado econômico sobre o dólar, então se ontem estava 5,32, hoje está 5,29. Se não me falha a memória, é a menor taxa, é a menor equivalência do dólar com relação ao real dos últimos 12 meses. Muito obrigado. Eu falo que esse movimento cultural nosso, James, é isso mesmo, não é uma guerra entre um lado ou outro, o que o Brasil está precisando, esse movimento cultural de união. A gente brinca muito com cores, brinca com seriedade. Quando existe o bom senso, quando existe a virtude para o lado do bem, temos que dar as mãos. Indiferente que você apoiou ou não apoiou ele, se ele fez certo, você elogia. Né? Se você não concorda com certos aspectos, você faz o seu papel como vereador. Né? Então, essa é a política que precisa cada vez mais ser essa política atuante no Brasil, né? Em prol do bem, em prol do amor, né? em prol de uma boa gestão, gerir bons recursos. Vamos lá para a primeira pauta? Vamos lá, primeira pauta. Falando em primeira pauta, eu preparei uma surpresinha aqui, mas alinhado ao tema, é claro. Tem um vídeo do Valdemar da Costa Neto. Deixa eu explicar um pouquinho para quem está nos assistindo. Valdemar da Costa Neto é o presidente nacional do PL, partido do Bolsonaro. Seu partido também, ó, ele está com o símbolo do PL ali. Né? Então ele é o presidente nacional, então ele é uma figura aí muito importante de decisões. E tem um vídeo aí que eu vou querer o comentário de cada um aqui, um vídeo que eu achei muito importante e quero trazer para quem nos assiste. Então, o vídeo que está aí é do presidente do PL, o partido assim, do Bolsonaro, né, que é uma das figuras mais conhecidas, que realmente levantou o PL, levantou a direita. Coloca aí, produção, o vídeo do Valdemar. Na Globo foi... Porque eles me deram o resultado antes da eleição do Bolsonaro. E o senhor acha Paraná deu que o Lula ia ganhar Bolsonaro? Deu. Você já sabia. Eles ficam bravos comigo, o pessoal da direita, quando eu falo isso, mas deu. E por que Bolsonaro, se a Paraná deu, o senhor confia na Paraná, o Lula ganhou, por que Bolsonaro desconfia que ele que ganhou e a urna eletrônica roubou? Porque eles pensam assim, o pessoal da direita pensa que houve manipulação, mas eu sempre confiei nas urnas. Sempre confiei. E isso é um problema que eu tenho com o nosso pessoal. Porque o Murilo chegou uma semana antes da eleição para mim e falou o seguinte: estamos 1,5 milhão de votos atrás. Falei, pô, tranquilo, empate. Vão ser 120 milhões que vão votar. Isso é empate, esquece. Vai ser decidido no dia. Aí eu falei, fala comigo na sexta-feira. Ele chegou na sexta-feira e falou, estamos 1.800.000 votos atrás. Eu falei, empate. Isso é empate em 120 milhões. Ele falou, não. Quem está aquecendo é o Lula, não somos nós. O senhor não contou isso? E deu isso? 2,100. O senhor contou isso para o Bolsonaro à época? Não contou, né? Contei, eu comentei com ele. Ele sabe minha opinião. E o pessoal da direita fica bravo com o senhor. Eu sempre acreditei nas urnas. Não. Eu fiz o questionamento nas urnas na época porque eu estava numa situação muito difícil. Aí, ó, saiu umas risadas aí, ó. Saiu umas risadas. Nosso papel aqui é trazer um pouquinho disso, instigar, apimentar. E a pergunta que eu pensei aqui Estela, vou começar com você. Primeira, as damas aqui. Não, fico muito feliz da presença feminina. Obrigada. Sempre que possível, a gente sempre tem convidados mulheres. Sim. E então é muito importante a presença feminina, atuante das mulheres. Eu acho que as mulheres têm uma visão muito diferente dos homens. Aqui eu até falo, Diego, eu acho que falei, Valério, como um homem ou uma mulher, né? Tô brincando. Esquerda e direita nunca vão concordar 100%. Mas assim como um homem e uma mulher também são diferentes, né? Eles também conseguem se unir e focado na virtude, no bem. Voltando na pauta aqui, se o Bolsonaro, naquela época, tivesse escutado lá, Bolsonaro deveria ter escutado Valdemar da Costa Neto, às vezes encerrado, a situação de hoje poderia estar muito diferente dele, né? Porque grande questionamento, na época, o questionamento que o Valdemar fez das urnas, não sei se vocês lembram, foi que ele foi lá, falou que na época as urnas novas o Bolsonaro ganhou e nas urnas antigas ele perdeu. Pediu uma satisfação do STF. Ele tomou uma sanção de 22 milhões, 21 milhões, parece. Aí não veio nada
e veio uma multa, foi 22 milhões, né? 21, 22 milhões na época. Então, na época, ele foi lá e ele comentou, o Mauricio Cid me empurrou lá, tal. Ele falou, você fala, o Mauricio Cid não quis falar, ele falou, eu falo. Aí ele veio e dá uma dessa aí, é complicado, né? Mas se o Bolsonaro tivesse escutado Valdemar da Costa Neto, deveria ter escutado? Fala um pouquinho aí, se as coisas estariam diferentes ou não. Bom, eu acho que o Bolsonaro ele agiu da maneira que ele achou que ele deveria agir, né? Nenhuma pessoa faz o que o outro aconselha, até porque ele está ali para ele tomar as decisões dele. Agora, em relação às urnas, há um debate muito grande, inclusive eu também falo muito a respeito disso, uma vez que, se a gente está numa democracia, falar não é crime, né? Contestar, levantar a sua dúvida, isso não é crime. Crime é fazer algo. Então, assim, o que eu vejo naquela época é que o Bolsonaro falou o que ele pensava. E se estamos numa democracia, o falar é o direito dele, né? Não vi crime, não vi o porquê ele deveria ter agido conforme o Valdemar queria. Exatamente. Valério Luiz, e aí? Deveria ter escutado, o momento estaria diferente, né? Deveria, às vezes, ter se escutado, perdemos, daqui 4 anos voltamos. Fala um pouquinho aí. Deveria escutar, deveria se ele não fosse o Bolsonaro, né? O negócio é porque ele não... O objetivo dele não é achar a verdade sobre o que aconteceu. O Bolsonaro começou a questionar a urna desde que ele ganhou a eleição, desde 2018. Ele falava que se ele não ganhasse no primeiro turno, algo de errado aconteceu no TSE. Quem que não lembra disso? Aí eles falaram que... aí ganhou a eleição, 2018, né? Falou que não ganhou no primeiro turno porque o PT tinha contratado um hacker, não sei se vocês lembram disso. Eu tenho a maldição da boa memória. O PT tinha contratado um hacker para hackear as urnas no primeiro turno, aí o PT teria dado um calote no hacker, e por causa disso o hacker não hackeou no segundo turno, aí ele ganhou as eleições. Então, primeiro, o PT deve ser o partido mais burro do mundo, então, né? De dar um calote no hacker entre o primeiro e o segundo turno. Então, são uns argumentos que não fazem nem sentido, sabe? Aí atacou as urnas, o mandato dele inteiro, com um objetivo. O objetivo é criar um álibi, criar um falso debate na opinião pública para descredibilizar não as urnas, mas para descredibilizar o processo eleitoral como um todo, né? Para criar um ambiente ali para a tentativa de golpe pela qual ele já está condenado. Agora, a má-fé desse pessoal é tão grande que ele mamou na teta do Estado a vida inteira, nunca teve uma carteira de trabalho assinada, né? Se elegeu com base nessas mesmas urnas aí, eleição atrás de eleição, e aí quando é do interesse dele permanecer no poder a revelia da vontade do povo, aí ele começa a questionar as urnas, né? O PL teve a desfaçatez de questionar no Tribunal Superior Eleitoral só o segundo turno das eleições. O primeiro não. Porque se questionasse o primeiro turno, ia estar questionando as eleições dos seus senadores, dos seus deputados, aí isso aí não queria. Olha, essa discussão não é nem uma discussão séria. Eu só aceito discutir isso seriamente, ainda mais se for parlamentar, se a pessoa entregar seu mandato. Você não confia na urna, não? Então seja coerente, entrega seu mandato. Fala assim, eu não confio nessa urna, não sei se essa votação que eu recebi aqui está certa, está aqui o meu mandato, vamos discutir a urna. Do contrário, essa é conversa fiada. Conversa fiada. Aqui é conversa fiada, aquilo ali é conversa fiada. Lembrando que fizeram uma auditoria lá no Tribunal Superior Eleitoral, chamaram inclusive as Forças Armadas, chamaram universidades, chamaram as Forças Armadas. Isso foi até tema do que o Bolsonaro falou naquela conversa lá que foi gravada, que eles produzem provas contra si mesmos, eu não sei por que eles fazem isso. Lembra daquela reunião de julho de 2022, que o Heleno falou em virar mesa, blá, blá, blá? Aquilo ali tem um trecho, não sei se vocês lembram, que o Bolsonaro fala, está tendo agora uma auditoria sobre o TSE. Aí ele falou, chamaram as Forças Armadas para participar. Eu acho que eles esqueceram que eu sou o chefe das Forças Armadas. Eu acho que eles esqueceram disso. Querendo dizer o quê? Que ele ia fazer o possível para as Forças Armadas dizer que tinha fraude. Saiu o relatório, as Forças Armadas não identificaram nada, e ele ficou pressionando para ele segurar o relatório tanto quanto possível, para ele manter a narrativa de fraude das urnas.
Então, assim, quem tem um mínimo de boa-fé sabe que Valdemar da Costa Neto, eu não acredito que estou falando isso, mas ele está correto, né? Agora, Não acredito que estou falando. Teve um dia aqui que eu falei que o Carlos Bolsonaro estava correto, né? Agora o Valdemar da Costa Neto está correto, mas eles não podiam concordar com isso porque não encaixava com as pretensões políticas que eles tinham. Quando esquerda e direita concordam, tem o aleluia aqui no nosso programa, hein? Ei, olha só, tem o aleluia aí, deixa bem preparado, hein? Jaime, fala um pouquinho aí dessa opinião, às vezes se exagerou, passou um pouco ou não, ou teria que manter isso aí mesmo, essa questão que pesou muito, né? Fala um pouquinho aí. Não, primeiro que Valdemar Costa Neto, ele não pode falar ou duvidar nada na Rede Globo. Vai tomar sanção, bloqueio imediatamente. Está falando de uma linguagem inteligente, se a gente vive numa democracia, ele teria que ter liberdade de falar o que ele acha. Ali ele não tem liberdade. Rapidamente, se ele discordasse ali das urnas ou falasse qualquer coisa, ele teria um bloqueio nas suas contas. Então nós não estamos vivendo em uma plena democracia onde você não tem oportunidade de falar. Como que teve eleições corretas onde tudo que Jair Bolsonaro falava, tudo, o TSE mandava tirar imediatamente. Tudo. Como que nós estamos falando de uma democracia que a outra parte não tem oportunidade de ter contato direto com o seu eleitor, expressando o que o outro candidato fez? Várias falas do Lula, ele foi retirado totalmente. As eleições, ela não teve os mesmos pesos. Hoje nós vivemos uma democracia porque o sistema não quer Jair Bolsonaro. Não sei se você do outro lado já entendeu isso. Nos governos do PT, corrupção em cima de corrupção, as estatais dando prejuízo, os juros lá em cima, inflação alta. Eu vou lembrar vocês aqui, na história, os juros mais baixos que deu para você, empresário, você construtor, você do setor produtivo, foi no governo de Jair Bolsonaro, que nós chegamos a uma taxa Selic de 2%, dando poder de compras para você. Agora, não tem como você falar numa democracia, Bolsonaro não teve oportunidade de fazer uma campanha aberta, de fazer uma campanha limpa e democrática, porque tinha sanções do TSE que não deixava Bolsonaro fazer a sua campanha, e isso teve um resultado. Se o sistema todo está contra o Bolsonaro, e você pode investigar qualquer coisa em termos de corrupção e não acha, que tem que ver importunação de baleia, tem que ver as joias, tem que ver o cartão de vacina. Agora, estão imputando esse suposto golpe, né, que agora teve essa condenação de 27 anos, você pode, de fato, ter a liberdade, pelo menos, de fazer uma crítica no STF. Hoje eu não tenho essa liberdade, onde falam que nós estamos vivendo em um país democrático. Inclui mais um aí, ele vai ser ouvido também por crime de racismo essa semana, além desse que você disse. No caso da baleia, não. Depois, professor, uma coisa eu tenho que aqui, eu realmente tento ser o mais neutro possível e a verdade tem que ser dita. No governo do Bolsonaro, mesmo aqueles problemas de pandemia, não tanto os meus negócios, mas o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, teve uma redução de 35%. Né? Num dos meus ramos que já se cobrava o IPI, é um dos impostos, tá? 30% se cobrava. Então, teve uma redução para 19,5%. O que isso contribuiu para o meu negócio? Foi um crescimento de 15%. E não demitir também, né? Então, assim, na verdade, a margem continua igual, mas um produto que custava R$100 na prateleira, ele começou a custar R$89. Então, essa redução foi muito importante e eu sou a favor de sempre tributar o lucro ou tributar a renda, não tributar o consumo. Porque a gente é tributado no Brasil pelo lucro, você aí que trabalha acima de 5 mil é 20 e poucos %, que tem o desconto, carteira assinada. E tudo que a gente compra também é tributado no consumo.
Então, você é tributado várias vezes, é um acúmulo de impostos. E o dinheiro fica com a nação e fica travado, tudo vai ficando mais caro. Então, essa tributação, os Estados Unidos é um exemplo de tributação que não tributa tanto o consumo, é muito baixo, apenas tipo um ICMS, ela tributa apenas os lucros que as empresas têm e tributam o lucro, que seria a renda, né, de um funcionário. Eu acho que se o Brasil seguisse nesse caminho, a gente estaria mas muito lá na frente. Professor, fala um pouquinho. Deveria ter escutado Valdemar da Costa Neto? Não deveria? A situação do... Professor, é diferente a pergunta, professor. A situação do Bolsonaro seria diferente se ele tivesse escutado Valdemar? Em parte, sim. Apesar que o Valdemar da Costa Neto também, ele fala muita coisa que não é verdade. Chegou a dizer que Bolsonaro seria perseguido igual Ernesto Che Guevara, achando ele que Ernesto Che Guevara era cubano. Ernesto Che Guevara é argentino, né? Foi lançado para o mundo via Cuba, foi morto numa emboscada, enterrado numa cova rasa na Bolívia. Então, quer dizer, ele falou umas coisas aí. Eu pensei que você ia falar de um outro vídeo também. Ele assumiu que houve tentativa de golpe. Ele disse, houve um encontro agora recentemente, ele disse, houve tentativa de golpe, mas tentativa não é crime. Tentativa de assassinato é só de tentar, ele se engana. O crime é exatamente por tentar, porque se houvesse o golpe, quem tem êxito, sucesso no golpe, ele não se coloca no banco dos réus e se condena. Então, deu golpe, já muda o sistema. Agora, eu peguei uma coisa interessante que ele falou aqui, ó. Eu sempre confiei nas urnas, por isso tenho sempre um problema com o meu pessoal. Ou seja, ele quis dizer que o pessoal do PL não confia nas urnas. Ele sempre teve um problema com isso. Outro ponto, para deixar claro, falar perguntando, falar desconfiando, falar duvidando, falar opinando e questionando, não é crime. Não tem problema. O problema é falar afirmando categoricamente, sem provas. Aí sim, aí você está diante de um problemão. E outro detalhe, o Centrão também não quer Bolsonaro. Nesse momento, o Centrão também não quer Bolsonaro. Tanto que querem para ele a anistia, mas não querem a inelegibilidade. Porque para o Centrão, não estou dizendo para a direita, para o Centrão, eles querem um Tarcísio, eles querem um outro nome, não querem mais Bolsonaro. Brasil. Tá certo. Hoje eu vou chamar o intervalo, professor. Vou chamar que nós vamos vir, que nós precisamos, né? Vamos faturar. Aí. Vai para o intervalo aí, vamos voltar com mais aí, Valdemar da Costa Neto. Tem mais uns temas polêmicos aí. Acompanha aqui com a gente. É 1 minutinho, promessa dada aqui é cumprida. Quinta e sexta é dia de hambúrguer e churrasco na Casa da Carne, no setor marista. Hambúrguer artesanal, feito na hora, com carne de excelência, suculento no ponto, daquele jeito que derrete na boca. E para quem prefere, tem também nosso churrasco premium. Cortes nobres, brasa acesa e aquele aroma que não dá para resistir. Tudo isso na nossa estrutura pensada para você comer aqui, com conforto e uma curadoria de vinhos que surpreende. Atendimento de primeira, carnes impecáveis e uma experiência que vai muito além do sabor. Vem viver isso com a gente. Casa da Carne, no setor marista. TV Capital está com grandes novidades para você e sua família. Agora você pode conferir toda a programação em nosso site, redecapitaltv.com.br, podendo acompanhar ao vivo nossos programas, acessando notícias inéditas do estado de Goiás e de todo o Brasil. Então acessa aí, redecapitaltv.com.br. Promessa dada cumprida aqui, vai lá. Coloca em tela aí, Valdemar. Vamos falar um pouquinho do Valdemar. Ele não tem como. Bolsonaro não pode aparecer, né, gente? Bolsonaro não tem falado, né? Por que será? Não sei. Mas se for um vídeo dele antes das determinações do STF, pode.
E o Valdemar está aparecendo na mídia aí, está aparecendo bastante. Vale lembrar aí, você que chegou agora, Valdemar da Costa Neto, talvez não saiba, é o presidente nacional do PL, Partido do Bolsonaro. Mas tem cena do presidente Bolsonaro na porta do hospital onde foi fazer algumas microcirurgias no domingo. Tem imagem dele lá. Falando nisso aí, o Xandão ainda falou que ele demorou um pouquinho, pediu, mas não é o tema aqui. Quer talvez... que relata as paradas dele, que demorou tanto a voltar. Mas foi com alguns minutos, professor, só? 5 minutos. É um presidente, é um ex-presidente. Professor, é um ex-presidente. Ela que ela chega e respirou. Você viu isso aí? Eu só queria, assim, que lembrasse, rebobinasse um pouco a fita, depois que o Lula foi condenado em terceira instância, ele ainda ficou um tempinho, né? Depois que ele foi pego, né? Deu entrevistas longas, ele respondeu até a terceira instância em liberdade, não foi proibido de falar em momento algum. Então, assim, temos que olhar essa situação também, né? Que pesa demais, né? A balança. A isonomia, nesse caso, não veio. A balança aqui, não sei, ó, nós temos a figura da balança no canto ali. Eu acho que a produção não tá atenta ali. Tomaram um cafezinho. Doutor Estela, não contando... Tem uma balança aqui, ó. Não contando o Supremo Tribunal Federal... Não tá. Viu, Laio? Não contando o Supremo Tribunal Federal, foram 2 instâncias. Se contar o Supremo, aí são 3. Não, então, mas geralmente o Supremo não conta como instância. Não, mas aí se a gente for olhar tudo isso aí, ao meu ver, tá tudo errado. Entendeu? Primeiro, ele foi condenado até a terceira instância. Segundo, o crime... Na primeira era quem? Não, na primeira ele foi condenado, segundo novamente... Sérgio mas independente disso, é um juiz e começou lá embaixo. Hoje é um e outra coisa, mas estamos falando da Polícia Federal, estamos falando da Justiça Federal. Justiça Federal, ao meu ver, é Justiça Federal, iniciando aqui em Goiânia ou lá em Brasília, é federal. Né? E outra coisa, lá, né? a incompetência relativa, ela só é arguída até as preliminares, sede de contestação. Mas não foi incompetência, não. Foi, territorial aí. Suspeição. Não, territorial, incompetência territorial. Competência relativa. Ué, então, não foi territorial? Foi anulado o julgamento dele. A suspeição do Sérgio Moro foi posteriormente, né? Foi bem depois que já tinha sido. E não na 13ª vara de Curitiba, doutora, é isso, né? Não, pois é, mas nós, advogados, a gente tem um tempo para arguir a preliminar de territorial, né? Passou ali da contestação, já não pode ser arguída mais. Convalesceu. Então, ao meu ver, isso aí ele foi descondenado. É fato. Stella, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Antes do Xandão... Vai lá. Pode falar um pouquinho, vai lá. Põe todo mundo em tela aí, já que tá conversando aqui. Põe todo mundo em tela aí. Põe o 5 aí, produção. Eu quero saber assim, cadê o triplex, né? Cadê? Não, o triplex era da cadê Marisa, a conta do né? Lula no exterior? Não. Cadê? Tá bom. Olha, e por que o dinheiro que devolveu foi devolvido pelos aliados dele, chegou? É um absurdo. Foi devolvido. 6 bilhões. Vocês falarem de algo, por exemplo, quem que era o Lulinha, gente. Hoje é um dos bilionários. Lulinha? Aí ele vem me perguntar. Filho do Lula, que tá dizendo. Ele vem me perguntar cadê o duplex, cadê os recursos? Não, agora, o irmão do Lula está envolvido, não tem como você defender. Bilionário, teve orçamentos. Até na Oi que quebrou aqui, nós tínhamos sim que ele tinha ligação lá. Tem ligação em muitas coisas. E que, infelizmente, ele está defendendo. Cadê o dinheiro? Gente, foram 23 condenações. Ele teve todo o devido processo legal. Da primeira instância teve a oportunidade de se defender. Qual foi o partido com o maior número de condenações na Lava Jato? Teve a segunda instância, teve a terceira instância. O processo iniciou no STF. O processo começou lá. Deveria começar onde? Bolsonaro não era presidente mais. Outro detalhe, ele disse assim, olha quem estava julgando, Sérgio Moro. Eu queria ver verdade quando dizer assim, olha quem está julgando. Uma vítima no processo, julgando, sendo o mesmo executor do processo. Então, o que nós estamos vivendo hoje? Essa surpresa dele de ser o Sérgio Moro, mas ter primeira, segunda e terceira instância? Ou nós já estamos com o processo já direto do STF, que é a última instância, não tem poder de nada de se defender mais. Agora,
essa deveria ser a surpresa. Eu falo com juízes, vários juízes, entendedores, há muitos anos do direito, e eles veem uma atrocidade. A OAB, onde ele defende hoje, lançou uma nota falando do perigo que era esse processo de Jair Bolsonaro no STF. A OAB já alertando o que poderia vir nos próximos processos aqui no STF. Então, hoje, gente, não tem como você comparar um que foi condenado 23 instâncias, teve a oportunidade de 23 condenações do processo. A distância. É porque você fica falando, você tem que respeitar meu local, meu horário de falar. Você falando, você me atrapalha. Eu te respeitei, então você respeita na hora que eu estiver falando. Porque você atrapalha o raciocínio. Nós estamos num debate, mas quando você está pensando e raciocinando, toda hora que você fala é uma estratégia sua, de deixar o outro lado estremecido. Então, eu acho que aqui não vai valer, não. Sim, toda vez que você entra e fala, você atrapalha o outro lado. É uma estratégia que você usa não só aqui, em todo lugar, mas aqui você me respeita. Mas o número você não de fala, condenados, hein? Por favor. Quem teve mais? Por favor, a gente terminar isso. Então, eu vou terminar o raciocínio, que a história dele é o seguinte. Todo lugar, doutora, ele usa essa estratégia de tentar, no raciocínio do adversário, que ele está debatendo, de ficar entrando. Isso desestabiliza. É uma estratégia que ele tem. Parabéns para ele, mas eu preciso finalizar o raciocínio. Que agora, nesse exato momento, a gente estava tentando finalizar o raciocínio e perdeu completamente de onde estava. Mas essa é uma estratégia rasteira que ele está fazendo aqui hoje. Mas pode concluir. A gente vai passar para a próxima pauta, porque desse jeito... Quer falar um pouquinho ou vamos para a pauta? Não, só complementar, dizer que o maior número de condenados da Lava Jato foi do PP. Não foi do PT, não. E na época era o partido Jair Messias Bolsonaro, inclusive, e está todo mundo hoje abraçado com o Eduardo Cunha, né? Pode seguir. Pode seguir. Antes de entrar na pauta, perguntar. O Alexandre de Moraes, antes dele entrar no STF, qual a sua visão? Não, ele era um advogado. Dele? Ele era um advogado, ele não passou nem pelo magistrado, né? Não foi juiz, não teve carreira, não teve. Mas eu escuto muitos estudantes aí admirados, né? Ele dava muita palestra aí pelo Brasil. Sim, claro. Do mesmo jeito que tem as pessoas que seguem o Lula, né? Inclusive, eu queria perguntar ali pro doutor, valendo um fio de barba lá do Lula e o outro do Bolsonaro, para quem que ele ia emprestar o dinheiro dele que está investido lá na poupança? Fala aí, doutor. O senhor pegaria seu dinheiro, o senhor emprestaria só valendo o fio de barba do Bolsonaro? O fio do bigode. Esse dinheiro não era conta do Lula, não? Não, eu tô falando do seu dinheiro. Tô falando você pegar o seu dinheirinho lá, no seu banco, e valendo a palavra do Lula ou do Bolsonaro, para quem que o senhor emprestaria? Quem o senhor acha que te pagaria? Quem o senhor acha que tem mais... Não, eu acho o Tesouro Direto. Entendeu? Tesouro Direto. O Tesouro Direto. Vamos para a pauta aqui. A pergunta dela foi muito importante. É importante. A confiança. Tivesse o senhor confiaria em quem para entregar o seu dinheiro ali emprestado e te pagaria depois? No fio do bigode, professor. Quem que você confiaria, professor? Quem o senhor... Tá colocando... Tá pensando ou não quer responder? Ela quis dizer assim, se você tivesse um valor... Não tá entendendo a sua pergunta. Não, ele tá entendendo. Ele é inteligente. Antigamente, os homens no fio do bigode, ele tá falando no fio do bigode. Lula ou Bolsonaro, isso que ela tá querendo dizer. Fazia empréstimo assim, não tinha folha, não tinha nada. Doutora, é só para fazer uma correção, porque eu acho que o programa tem uma qualidade maior, uma correção no aspecto de condenações, de maior número de condenados, não foi o PP, né? Foi o MDB, que de fato teve o maior número de condenações. Então, para você do outro lado, merece essa qualidade e essa resposta. E eu também quero completar com o que você falou em relação a se começar um julgamento já no STF, estamos falando de populares, de pessoas, né, que já começou lá no STF. Então, se estamos aqui para discutir democracia e defender democracia, todo esse processo deveria ter sido anulado. E foi por isso que o Fux falou muito brilhantemente, muito, foi uma aula realmente, mas que infelizmente ele sozinho lá não foi né? Foi o maior da história, né? O maior. Quando eu falei de evolução de 6 bilhões, foi com relação às empreiteiras, com relação a pessoas que estavam no governo Lula e não o Lula, a pessoa física, o CPF Luiz Inácio Lula da Silva, ok? Uns falam 6 bilhões, outros falam 8 bilhões. Com relação a Luiz Fux, ora, o Luiz Fux ele entrou em contradição. Ele condenou
do 8 de janeiro, 450 pessoas ali, na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. E naquela época ele viu competência. Quer dizer que a primeira turma do STF, para condenar 400, 450, 500 pessoas da massa de manobra que estavam lá porque seguiram falas e acharam que aquelas falas foram sem verdades, ele condenou e ali a primeira turma tinha competência. Agora, quando foi condenar os grandes, o núcleo crucial da trama golpista, aí ele disse que não tinha competência. A primeira turma não tem competência para isso. Do Supremo Tribunal Federal tinha que ir lá para a primeira instância. Ou seja, ele usou medidas diferentes para a mesma situação. Ele foi altamente contraditório. Lá, quando o Lula foi condenado à 13ª Vara de Curitiba, ele, Marco Aurélio Melo e Cássio Nunes Marques foram 3 votos contra 8. Os 8 venceram e declararam a 13ª Vara de Curitiba incompetentes para julgar o caso do Lula. Ele não. Ele, Luiz Fux, disse que estava correto. Tinha que ter sido lá. Quer dizer, a 13ª Vara de Curitiba era incompetente para o caso do Lula. Mas ele agora aqui não. Aqui ele já vê uma outra coisa. Ele já acha que o Supremo não tinha competência para julgar o Bolsonaro, muito embora tenha julgado aí 500 pessoas que estavam na mesma trama do 8 de janeiro. Então, eu não consigo conceber isso. Em março de 2025, ele disse: o que aconteceu no 8 de janeiro, nós não... O Luiz Fux, não devemos fazer vistas grossas. Isso aqui não pode ser esquecido. Ele disse isso. Mas na hora de julgar, ou seja, ele falou lá 12 horas e meia. 13, professor. 12 horas e meia. Não vamos falar 13 aqui, que o pessoal não gosta. Então a gente tem que respeitar o número é de todos, professor. Calma. Ou seja, altamente contraditório, mas para muitos deu uma aula. Brasil, beleza. Ele condenou o delator e absolveu o delatado. Pois é. Não, mas se Pegou o tenente-coronel Mauro Cid e condenou. E livrou o patrão dele. Mas se a gente for olhar a justiça, por isso existem juízes... Desculpa sair da pauta. Não, por bora, isso existem juízes, desembargadores e ministros, um olhando que o outro erra, porque somos seres errantes, erráveis, a gente erra. Agora, a gente pegar e discutir em relação à Constituição, eles estão ali, eles são obrigados a entender a Constituição de trás para frente e de frente para trás. O que a Débora do Batom foi ser julgada lá no STF? 14 anos. Hein? Exatamente. Ela vai recorrer a quem? Quem vai ser a pessoa que vai olhar e vai falar: não, o Moraes errou, vamos reformar isso aqui. Então, estamos falando da democracia, do direito, ou estamos falando da vontade? Da vontade do ministro, da vontade do Lula, da vontade do PT e dos outros aliados a eles. Agora, se estivermos falando da Constituição, lá no artigo 5º, já 5º, 37, todos mostram que a competência tem que... Desculpa, eu já até perdi aqui meu raciocínio. Mas sim, estão errados sim. Ela começou, o processo dela não teve o devido processo legal, ela não teve direito ao contraditório, à ampla defesa, e ela foi condenada injustamente. Não estou aqui só falando do Bolsonaro, não, estou falando de todos lá. E ela foi condenada pelo Fux também, viu, doutora? E sim, da Débora do Batom. Claro, olha, eu elogiei o Fux nessa última decisão dele, mas eu não idolatrei ele como uma pessoa que não erra, um Jesus Cristo. Não, senhor, eu não idolatrei ele. Eu falei que ele deu uma aula, sim, de constitucional e que ele, sim, nesse julgamento, ele observou todas as nulidades e trouxe isso à mesa. Só que ele sozinho, ele não pôde fazer nada. E ele deveria, sim, ter feito isso com os outros lá atrás. Todos os processos dos outros também deveriam ser anulados. Será que estamos no momento, né? Assim, me veio na dúvida, eu sou leigo, tá? Não sou advogado, nada, mas assim, será que estamos no momento de rever o STF, colocar ali, vou perguntar para você, viu, Valério? Colocar ali, em vez de 11 ministros, colocar 33... Isso aconteceu uma vez, sabe quando? 1969 foi assim. Foi bom? Não. Não. Você já fala um pouquinho. Ou também
ali um mandato de 8 anos, às vezes ficar 8 anos, não ser, entre aspas, ali, perpétuo? Será que o Brasil vive um despertar, algo diferente? Talvez tenha trazido luz ali que realmente, quando se existe interesse, não estou afirmando, estou perguntando, é preciso uma mudança, né? Uma mudança para mais gente ali, porque assim, quando se tem um governo de muito tempo, sempre indicando os ministros, que ali são apenas 11 pessoas, é muito pouca gente, tudo bem que tem que ter aceitação da Câmara, né? O presidente escolhe e tem aceitação da Câmara, mas talvez você acha que precisa rever, Valério? Você acha que a gente precisaria rever isso aí? Ou está tudo certo? Vamos tocar com os 11? Não, estou querendo dizer assim, nesse momento, porque tá muito dividido, né? É muito dividido, é os dois lados. Às vezes, 33 ali polarizaria um pouco mais, né? Assim, na visão da direita, o que a direita disse ali, antes mesmo, nós vemos aqui, antes mesmo o pessoal falou, o Bolsonaro já está condenado, você participou aqui. Foi eu que perguntei. Você foi a primeira pessoa que falou. Alguém aqui tem dúvida de que ele será? Ele falou, já está condenado. Olha, eu sou advogado. Quando um processo chega para mim, eu já sei mais ou menos se a pessoa vai ser condenada ou absolvida. É verdade. Por quê? Porque você sabe o arcabouço de prova que está ali. E a depender do caso, você fala para a pessoa, amigão, deixa eu te falar, dá no máximo para pedir uma redução de pena, dá para pedir, entendeu? Porque você sabe. Assim, tava cheio de prova lá. Até o pessoal falou que nem em 1964 tinha tanta prova documental como agora. Então, agora para quem pedir a AI-5, você gosta muito de falar do artigo 5º da Constituição, né? Se não quer ser julgado pelo STF, basta não entrar lá, não quebrar tudo, né? Então, por que quebrar que não todas as aconteceu cadeiras, isso com basta o MST quando invadiu não pedir também? golpe de Estado, né? Não foi isso que aconteceu. Foi. Eu via, doutor, ninguém me contou não, eu não vi no WhatsApp não. Eu via todo dia intervenção militar com o Bolsonaro no poder, aí sim, com aquele Eduardo Bolsonaro falando de AI-5 o tempo todo. Agora o seguinte... Se estamos numa democracia... Na eleição, o Bolsonaro já falava de aumentar o número de ministros do STF. Isso aconteceu na Hungria também com o Viktor Orbán. Que o Bolsonaro, inclusive, falou, meu irmão, Viktor Orbán, nos alinhamos em praticamente tudo. Tanto que no carnaval foi para a Embaixada da Hungria. Foi para a Embaixada da Hungria. O Orbán fez aquilo lá para anular, né, a Suprema Corte e tomar conta para que não existisse poder judiciário mais. Então, essa estratégia de aumentar o número de ministros nesse momento seria simplesmente para colocar formar uma maioria dentro do Poder Judiciário, alinhado com o Poder do Executivo, e fulminar a independência dos poderes. O que as pessoas têm que entender é que as cortes constitucionais, desde que elas surgiram a partir da Segunda Guerra Mundial de 1945, elas têm uma função chamada de função contramajoritária. É papel de uma corte constitucional, em determinados momentos, se colocar contra a vontade da maioria da população. Isso algumas pessoas não entendem. Porque é o que a gente chama de maiorias ocasionais. Se hoje a maior parte do Brasil quer aprovar a pena de morte, por exemplo, porque aconteceu um crime muito bárbaro ontem, amanhã a opinião da maioria pode não ser essa. Então, determinada estabilidade dos direitos tem que ser garantida pela natureza contramajoritária da Corte Constitucional. Agora, eu acho engraçado, aí eu tive um debate esses dias com aquele Bariato, que é o professor da PUC. Que aí na perspectiva dele, as pessoas estavam querendo a condenação do Bolsonaro. Aí ele falou assim, o STF é contra-majoritário, ele não pode julgar conforme as ruas. O Bariato falando, eu falei, engraçado, há pouco tempo atrás, você estava com uma placa erguida, escrito Supremo é o povo. Né? Então, assim, doutora... Então, agora eu vou cortar o senhor. Concordo plenamente em relação à quantidade de número de ministros lá no STF. A maioria lá agora é o quê? Partidário político do PT. Estamos lá quem indicou Alexandre de Moraes? Foi o Lula? Não, foi o Temer. Sim, mas o Temer ele era vice de quem? Da Dilma. Ele deu o golpe na Dilma. Ele deu o golpe na Dilma. Ele foi presidente, não? A Dilma, ela fez a irresponsabilidade fiscal. Quem conduziu o caso do mensalão? Quem? Doutor. Quem foi o relator? Quem foi o relator? Quem foi? Não me lembro. Foi o Joaquim Barbosa. Quem indicou o Joaquim Barbosa? O Lula. Então, assim, não é preto no branco assim, não, doutora. Não, senhor, sim, mas não senhora. é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo hoje. Hoje. Foi? Então o PT indicou todo mundo que está lá. Não, então Cássio quem? Nunes Marques, não. Então
Então, um não foi o PT. Não, mas não faz muito sentido, né? Esse Então, alinhamento aí que foi, você está falando. não, você falou que faz sentido trazendo de lá para cá das cortes internacionais. Agora que eu mostro que nosso Supremo, a maioria é do PT, e agora não faz sentido. Ah, mas Joaquim Barbosa, se ele fosse do PT, então Deus me livre. Ele poderou todo mundo. Não pode ser ministro do Supremo filiado a partido. Quando for tomar posse, ele tem que desvincular-se. Ele tem que desligar-se. Repito, nenhum dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal são filiados a partido. Não pode. Isso é proibido. Proibido, mas a idolatria, a ideologia muda? Não muda, gente. Não muda. Eu tenho uma irmã que é petista a vida inteira, discutiu a vida inteira com meu pai, tá lá hoje, ainda batendo na tecla, e a gente conversa com ela, não muda. Ela fala pra mim, Estela, eu concordo com tudo que vocês falam, mas eu, na hora do voto, eu não dou conta de mudar. É a ideologia dela. Nem no almoço de domingo? Não. Eu falo pra ela, ó, ela é da classe, ela é professora, e eu falo pra ela, vocês da classe de professores são os que mais sofrem. Por quê? Obrigado. Desde que o PT entrou no poder, tirou toda a autonomia do professor dentro de sala de aula. Alunos não são reprovados mais. Se mistura, Mas a lei da cátedra, doutor, é antiga. Né? Lei da cátedra, que dá ao professor todo o direito de falar o que ele quiser. Lei da cátedra. E que tem muita gente boa que acha que está doutrinando. Não conhece a lei da cátedra. Gente, um professor hoje pode reprovar um aluno? O aluno hoje não pode ser reprovado. Um aluno hoje ele não pode ser, ele não tem um pingo de respeito com o professor, com o diretor. Escola hoje, se entra traficante lá para dentro, se vende droga lá dentro. E professor, ela falava para mim, não é uma regra, Estela, professora. eu vejo alunos drogados, alunos vendendo drogados? E eu não posso. Sim. Você sendo uma mulher, lecionando numa escola estadual à noite, vê um aluno drogado, você vai ter coragem de ir lá tirar esse aluno lá de dentro de sala de aula? É responsabilidade do Caiado, né? Sim. O governo federal cuida de universidades, doutora. Mas ele segue o MEC. Mas o MEC manda para as pessoas se drogarem na escola? O MEC... Não, alguns livros, por exemplo, eles estão falando aí de estadual, alguns livros que citam, sim, e a origem do MEC. Incitam suicídio, já foi tirado da sala de aula um livro que incitava suicídio, isso através do MEC. Mas voltando aqui na realidade, que esse suposto golpe que todo mundo fala, eu não quero que você do outro lado comece a imaginar. Olha, vamos dar um golpe de Estado. Sem armas, no domingo, 8 de janeiro, sem o presidente da República estar lá no Palácio do Planalto, sem arma nenhuma, para você entrar lá no Palácio, nos 3 poderes, lá nesse exato momento, é uma força de segurança extraordinária. Nesse dia, afrouxou. O que nós estamos falando do Gonçalves Dias, do G. Dias, que estava lá dando água ali? Porque até hoje não entregaram as câmeras internas para verificar o que houve lá dentro. Cadê as armas? O presidente estava em Araraquara, não estava em Brasília. Agora, suposto golpe de Estado sem presidente da República, sem arma, sem nada, e cadê as câmeras? Outro detalhe interessante, a maioria do judiciário tem viés ideológico, sim. Não tem essa, foi o Temer que indicou. Não, a maioria tem viés ideológicos, a maioria tem as tendências. Olha o Barroso, olha como que meu colega disse aqui que lá todo mundo é isento. O Barroso falou que venceu o bolsonarismo, o presidente do STF disse isso. Como que um Brasil desse dá certo? Que democracia é essa? Nós temos um minutinho para encerrar, mas a gente sempre brinca, né? O bate-volta, hoje às vezes é até um pouquinho mais longo. Hein, já que você falou em fio do bigode, eu vou fazer uma pergunta para o professor aqui. Não, para você por último, professor. Não, para você mesmo, Zé. Fio do bigode. Eu não entendi. Do Lula ou do Bolsonaro? Com certeza do Bolsonaro. Com certeza. Gente, fio do bigode. Do Lula ou do Bolsonaro? Não, é perigoso o Lula roubar o bigode do Bolsonaro, porque ele não tem nem 6 bilhões aí para prestar contas, prisões, ainda bem que caiu lá no ministro do STF que a gente pensa que é isento, nesse momento que o Brasil precisa muito
Devolveu o rombo. Não sumiu, não, gente. Dinheiro não some. Fui bancário há muito tempo. Roubou. Sumiu, não. Roubaram 6 bilhões de reais. Valério Luiz, fio do bigode, né? Expressão do fio do bigode. Fio do bigode do Lula ou do Bolsonaro? Fala aí. Do Lula. Ó, o pessoal tá chorando muito, mas estão condenados, né? Lula, tem uma pessoa aqui que vai te emprestar Não. Quer falar um pouquinho? Rapidinho. 20 segundos. Não, só uma coisa que eu escutava na faculdade de Direito que é boa. O direito serve para encerrar discussões. O pessoal tá condenado. Nem os advogados tiveram a cara de falar, de chegar lá e falar que não teve tentativa de golpe. E falar aqui no programa é fácil. Agora, quando o Bolsonaro esteve na frente do Alexandre, ele ficou falando que ele é parcial, algum advogado lá falou que aqueles juízes são imparciais, então é homem para falar na cara, ou resta lamentar o julgamento. Estão condenados até o final do ano, cumprindo suas penas merecidamente. Professor, tchau. Não vou fazer pergunta que já estouramos o tempo aqui. Já estão bravos comigo no ponto abraço, aqui. até lá, Brasil. Obrigado a participação de cada um mesmo. Foi um prazer. E até amanhã. Aí já ficou essa... Não dá nem tempo da despedida. O pessoal do ponto já me sabe aqui, né? O pessoal vai, encerra. Dá uma segundinha, fica botando O tempo foi. Vamos dar um tchau em conjunto aqui, todo mundo aí, para os nossos ouvintes aí. Um grande abraço aí, até amanhã, conversa fiada.